Então, vamos lá? Vamos à última parte da nossa matéria sobre nacionalidade. Diz respeito à perda da nacionalidade. Nós temos no parágrafo 4º, diz assim: será declarada a perda da nacionalidade ao brasileiro que tiver cancelada a sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional ou adquirir outra nacionalidade. A primeira hipótese diz respeito somente a brasileiros naturalizados, ou seja, um estrangeiro que adquiriu a nacionalidade brasileira. Então, esse estrangeiro que adquiriu a nacionalidade brasileira, ele é naturalizado e ele cometeu uma atividade nociva ao interesse nacional. Atividade nociva ao interesse nacional é um conceito aberto. Caberá ao Poder Judiciário, ao magistrado, entender o que é uma atividade nociva ao interesse nacional. Neste caso, tem que ser por um processo judicial com uma sentença, é o que diz aqui na Constituição. E, inclusive, essa sentença deve transitar em julgado, ou seja, não pode mais ser passível de recurso, tá? Então, ele vai perder esse caso somente para brasileiro naturalizado. E o segundo caso, para qualquer brasileiro nato ou naturalizado que adquirir voluntariamente uma outra nacionalidade. Grifem aí, coloquem aí um ganchinho, ou no material de vocês tem isso escrito, voluntariamente, ou seja, eu quero adquirir uma outra nacionalidade em detrimento da nacionalidade brasileira. A Constituição, ela fala que você não pode ter dupla nacionalidade, essa é a regra. Existe exceção? Existe. Na verdade, existem duas exceções. Se que estão na linha A e B do inciso 2. Fala assim: de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira e de imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro como condição de permanência em seu território ou para o exercício dos direitos civis. Então, nós temos duas situações em que estão presentes as exceções a esta dupla nacionalidade, quer dizer, você pode permanecer com a nacionalidade brasileira e pode também ter uma outra nacionalidade. Quais são os casos? Quais são as exceções? O primeiro é se a lei estrangeira permitir que você tenha a nacionalidade. Isso é muito comum desde que você tenha ascendentes naquele país. Isso é muito comum acontecer com aqueles países que colonizaram o Brasil. Então, aqueles países que têm um laço consanguíneo com o Brasil, eles permitem. Quais são esses países, normalmente, que concedem? Itália, Espanha, Japão, são países que permitem, se você tem ascendentes até um determinado grau de pessoas que vieram morar no Brasil, você terá sim a permissão de se adquirir a nacionalidade daquele país sem perder a brasileira. Tudo bem? Então esse é um caso, laços sanguíneos com o país estrangeiro. Lembrando que o país estrangeiro é que tem que aceitar. Certo? O país estrangeiro aceitando, o governo brasileiro não decretará a perda da sua nacionalidade. E a segunda situação é imposição de um estado estrangeiro como condição de permanência no país ou condição para aquisição dos direitos civis. Então, isso é muito comum nos casos de pessoas que vão trabalhar no exterior, né? Principalmente jogadores de futebol, acontece muito isso, como condição de permanência, o estado em que você está residindo obriga você a adquirir a nacionalidade. Então, não é voluntário, é imposição, certo? E é aí que pega todo o gancho do caso da Cláudia Sobral que nós vamos tratar, tá bom? Então, cuidado, perda de nacionalidade também cai bastante em provas de concurso, tá? As duas hipóteses e as duas exceções.
Foi um prazer ficarmos juntos essas aulas de nacionalidade. Espero que vocês tenham gostado. Daqui a pouco, semana que vem, eu voltarei com as aulas de direitos políticos para que semana que vem ou essa semana ainda eu já coloco os vídeos aí para vocês já irem se familiarizando com a disciplina, já com a matéria de direitos políticos, tá bom? Obrigada, espero que tenham gostado. Não sei se minha voz está muito boa aí, mas é feito com muito amor para vocês. Beijo, até a próxima.